abriu ainda não. Se o conteúdo for uma imagem, eu posso fazer uma campanha de alcance. Tal coisa. Aí eu escolhi. Foi pedido um roteiro, né, Celina? É muita teoria, professora. E aí a gente. Moisés, eu não estou te ouvindo, hein? Microfone. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de dizer que nós estamos aqui na nossa atividade de aulão. Nós estamos no nosso aulão de montagem e infraestrutura com Marcelo Duarte. Eu pediria a todos e a todos que mantivessem seus microfones desligados. A dinâmica do nosso aulão começa com a minha apresentação. Logo em seguida, eu vou chamar o nosso convidado. Ele tem um tempo de 30 minutos de fala, que não será interrompida. Então, quem tiver muita curiosidade como eu, anote a pergunta no chat ou guarde a pergunta para quando a gente abrir para a parte de perguntas, a gente vai dar a oportunidade de ouvir todas as perguntas de todos, tá? Então, eu vou começar fazendo a apresentação e seguimos com o nosso aulão. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina. Um momento de aprendizado direto. O nosso aulão é um aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes, fazeres. Afinal, estamos aqui sempre prontos para aprender e discutir e desenvolver novas habilidades. Este espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. E agora, conosco, eu chamo e passo a palavra ao Marcelo Duarte. Marcelo, fique à vontade, é com você. Olá, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar aqui me apresentando, falando um pouquinho da minha história, como é que eu comecei nesse mundo aí da produção e da infraestrutura, né? Eu sou engenheiro civil, para mim foi uma coisa meio que natural iniciar pela infraestrutura. Foi em 1991, ou seja, agora fizeram 30 anos, eu fui convidado para participar da obra de construção de uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro, chamada Imperator. Imperator era uma casa que foi criada com o intuito de ser um novo local. No Rio, na época, tinha o Canecão, que era a grande casa de espetáculo, e a concepção toda do Imperator foi para ser uma casa de top, de linha, melhor, a referência no Rio e no Brasil como casa de espetáculo, né? Então, eu comecei trabalhando nessa obra. O engenheiro responsável é uma pessoa que é um amigo, um grande amigo até hoje, que é o Walter Ramírez, uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos, trabalho ainda eventualmente, enfim. Mas eu comecei, e a gente começou lá fazendo a obra, e faltavam 20 dias para começar a estrear o Imperator, e eu fui contratado para trabalhar esses 20 dias e por 20 dias, né? Então, a conversa foi assim, o Walter falou para mim, olha, são 20 dias, dia 6 de março a gente estreia com o show da Shirley MacLaine, e depois, depois acabou, são só 20 dias. E eu trabalhei os 20 dias, e quando chegou o 6 de março, trabalhamos 14 horas por dia, todos os dias, sábado e domingo, né? E quando chegou 6 de março, olha, ele falou, vou precisar de mais um mês, vou precisar de mais um mês, vou precisar... Bom, no final das contas, eu trabalhei 150 dias, todos os dias, sem sábado e domingo, sem folga, nunca menos do que 12 horas por dia, e aprendendo muito, né? Porque no final das contas estava todo mundo ali aprendendo como é que era aquele negócio de show e de casa de espetáculo.
enfim, eu comecei, depois que inaugurou, a gente teve que fazer algumas adaptações na estrutura, os níveis de plateia não estavam adequados por causa da visão do artista. A gente teve que fazer uma obra urgente para adequar isso. Depois eu fiquei trabalhando com manutenção, depois comecei a trabalhar com outras coisas. Bom, eu fiquei 2 anos no Imperator. Eu saí do Imperator, eu era gerente geral do Imperator. E depois saí do Imperator e comecei a fazer muito evento, trabalhei muito evento que o Walter trabalhava. O Walter e o Francisco Dourado, que era o nosso diretor do Imperator. Eles tinham uma empresa chamada Promoter, na época ainda não era Promoter, era a Mills Niemeyer, e depois que virou Promoter. E, bom, eles faziam Hollywood Rock, Free Jazz e esses eventos, e eu comecei a trabalhar com eles nesses eventos, além de fazer obra, né? Também fazer obra. E um deles foi o Hollywood Rock do Rolling Stones, do Maracanã, que foi um barato, foi muito interessante. E continuei trabalhando com essa turma e com o Walter. E em 98 eu fui convidado para fazer um clube para a Coca-Cola lá em Parintins, no Amazonas. A festa do Boi Bumbá, que é uma das melhores, maiores festas do Brasil, é maravilhosa, um negócio ímpar. Eu aconselho todo mundo, se quer ver um grande evento popular, um grande evento folclórico, Parintins é uma coisa inacreditável, você parece estar em outro planeta. E a gente fez o projeto e a construção do clube da Coca-Cola, para a Coca-Cola, para os convidados que ela levava lá para o festival. Depois disso, no meio disso, né, durante 6 anos de Parintins, o Walter foi convidado para fazer o Rock in Rio de 2001, reconstruir a cidade do rock, a original, a de 1985, e ele me chamou e eu fui com o maior prazer, e a gente fez a coordenação de engenharia da reconstrução da cidade do rock. Foram 6 meses de obra e, como diz o nome, é uma cidade, né? Eu estava comentando com Moisés, a gente tinha lá de potência instalada geradores, mais potência que a cidade de Parintins, por exemplo, né? E comentei com Moisés também uma coisa que o Roberto Medina de vez em quando falava, que ele achava, quando fez o Rock in Rio em 1985, fazer um show era contratar o artista e botar o palco lá e acabou, né? E ele foi aprendendo que não era isso. E quando chegou em 2001, na verdade 2000, né? Porque a gente começou a trabalhar em meados de 2000, a gente começou a fazer um projeto de uma cidade, né? Você pensa quantidade de cabos que tem que se passar em todas aquelas áreas de show, de centro de imprensa e áreas VIPs, eram muitas, e todos os bares, restaurantes, enfim. Você tem que se preparar para isso, né? Em termos de energia, né? Em termos de sanitários, em termos de iluminação, em termos de acesso, uma coisa que pouca gente sabe e muito pouca gente valoriza, os acessos para montagem, né? Você vai fazer um grande evento, um grande festival, você precisa ter uma infraestrutura de acesso de veículos pesados, de pessoas, que suporte trânsito, tráfego de muitos caminhões, né? Você negligenciar, você não dar devida atenção a um detalhe desse, que eu acho que pouca gente aí deve ter ideia disso, pode ser fatal, né? E eu posso contar um caso aqui que foi do Oi Fashion Rocks, eu não sei se vocês ouviram falar desse evento. Esse evento foi feito no Jockey Club do Rio de Janeiro, no Peão do Prado. O Peão do Prado é a área central da pista de corrida do jockey, né? Você tem a pista que é um circuito oval e no meio você tem o que eles chamam de Campo do Prado. O Peão do Prado era uma área que nunca tinha sido utilizada antes para nada, mas era uma área interessantíssima. Você está
na Lagoa Rodrigo de Freitas, está num ponto do Rio belíssimo, um dos lugares mais bonitos do Rio. E o evento era um evento de moda e música, e trazia os principais nomes da moda do mundo, né? Calvin Klein, e as principais modelos, a Mariah Carey, Wu Cantar, e mais um monte de artistas internacionais. Eles cantavam com as grifes desfilando. E quando foram montar essa arena, e na época era a maior tenda que ia ser montada no Brasil, era, se eu me lembro, era 80 por 90, e com 18 metros de altura, um negócio, porque embaixo ia ter uma arquibancada para 5.000 pessoas, né? Então, era uma montagem de peso, era uma montagem assim, bastante desafiadora, né? Não era uma montagem fácil de se fazer. E eu não estava envolvido no projeto inicialmente desse evento, e avisaram para a empresa, para a agência que estava produzindo o evento, que aquela área, o terreno solo do Peão do Prado era um solo muito ruim, como é o do Rock in Rio também. O solo do Rock in Rio é a famosa lama de 85, né? Tem um aspecto super interessante. Na área do Rock in Rio, quando aquela área do gramado ali no meio, quando está um dia de sol, aquilo é uma argila que seca e fica dura, mas dura que nem pedra. Você não consegue botar um prego com um martelo, bater. E eu já fiz isso, tentei fazer, e o prego entorta, prego de aço entorta, não entra no solo, não entra. Em compensação, no momento que chove, esse solo desagrega de uma forma que você entra e vai até o joelho, até o meio da canela de lama, que foi o que aconteceu em 85, né? E o Peão do Prado tinha a mesma característica, é um solo orgânico, é área de mangue, é área que não é boa para fazer nada, para construir. Tanto é que no Rock in Rio de 2001 a gente teve que estaquear todo o palco, a estrutura, todo o palco, e da House Mix nós tivemos que colocar estacas a mais de 30 metros de profundidade, né? E no caso do nosso amigo lá que foi fazer o Fashion Rocks, ele quis acreditar que São Pedro ia colaborar, porque o evento era, se eu bem me lembro, em novembro, e eles começaram a montar isso, acho que em agosto. Agosto ainda é seco, mas quando chega outubro é uma época de chuvas, e a gente sofreu muito, inclusive, no Rock in Rio com isso também. A gente perdeu quase um mês, porque a gente tinha uma terraplanagem grande, e perdeu quase um mês por causa de chuva e esse tipo de solo. Mas o nosso amigo do Fashion Rocks, ele não fez nada para criar vias de acesso para o pessoal de montagem, para o pessoal de serviço. E, cara, o inevitável acabou acontecendo, né? Eles não conseguiam montar, começou a chover, os caminhões não chegavam perto da estrutura para descarregar. Imagina, caminhão de tubo, estrutura tubular, de tendas, e nada conseguia chegar perto. Tudo ficava a 500 metros de distância, tinha que ser levado na mão, uma coisa horrorosa. E, bom, faltando 12 dias, a amiga que estava lá fazendo essa produção me convidou para ir lá dar uma olhada e ver se podia ajudar. E eu olhei aquilo e falei, olha, gente, vocês têm que ir para outro lugar. Esse lugar aqui vocês não conseguem fazer mais nada, né? Faltam 12 dias, estão há 3 meses e não conseguiram terminar de cobrir a estrutura. A arquibancada para 5.000 pessoas não tinha nem começado, faltavam 12 dias. O palco, não tinha palco, e depois do palco, como o Moisés sabe lá, tem toda a iluminação, que era uma iluminação pesadíssima, tinha praticáveis móveis no palco, né? Porque era um palco super tecnológico na época, e, enfim. E, cara, eu falei, olha, vocês têm que ir para outro lugar. Ah, não, a gente tem a Arena HSBC, mas a gente quer tentar, vamos tentar? Eu falei, vamos. Tentar, eu posso tentar, não posso prometer, porque eu acho que a chance é pequena. E a gente começou uma conversa, fez uma reunião com todos os parceiros, né, que são eles que fazem, e traçamos um plano para fazer o negócio, mas, fundamentalmente, criar
vias de acesso para os caminhões chegarem lá. Isso se faz tirando material ruim, né? A lama, colocando brita, muita brita, né? Cara, é um investimento pesado, vai gastar muito dinheiro, não tem outro caminho, vai gastar muito dinheiro. E, feito isso, passamos a trabalhar com equipes 24 horas por dia, de estrutura tubular, pessoal de tenda também, e, graças a Deus, o tempo ajudou, Deus ajudou, e o evento acabou acontecendo. Na época do Rock in Rio de 2001, a Arteplan não queria fazer nenhum tipo de tratamento do solo, né? A gente teve que brigar muito para convencer que era necessário fazer um sistema de drenagem, né? Tinha que ter drenagem no caso de uma chuva, né? No Rio de Janeiro chove muito, especialmente em janeiro. Então, um sistema de drenagem era absolutamente fundamental, inclusive você fazer algumas áreas de asfalto para que o público pudesse circular com tranquilidade e segurança. E foi difícil convencer, mas, no final das contas, eu consegui convencer o Roberto a manter, porque ele não queria perder a lama, né? Porque a lama tinha sido a marca de 85, tinha sido o que tinha comparado o Rock in Rio com o Woodstock, coisa e tal. Então, a gente combinou, cara, a gente mantém uma área central de grama, e a gente faz vias de acesso no entorno para o público poder circular, né? Porque como é que vai ficar o teu patrocinador, a Coca-Cola, que tem, cara, 4 tendas gigantescas, e o público não consegue chegar lá para consumir, não consegue chegar lá para... Enfim, você tem que criar, garantir. A gente não está mais em 85. A lama foi muito legal, mas agora, cara, isso é business, né? Você tem que fazer o negócio direito. E tem uma outra questão importante. Eu acho que foi um pouco depois disso, acho que não foi antes, não. Eu teve um festival aqui na Europa que teve um problema de uma briga grande que aconteceu e as pessoas não conseguiam fugir, morreu gente por conta disso, porque não tinham como correr, não tinha, justamente estava com o solo muito lameado, muito encharcado. Então, você tem que criar, tanto para o público, quanto para os veículos, para quem está montando, você tem que criar condições de trabalho, né? Sem isso, esquece. Quando você vai fazer um evento grande, isso é absolutamente fundamental. Como é fundamental também, uma coisa que a gente investiu muito no Rock in Rio, todo o cabeamento passava em dutos que foram criados no subsolo, né? Assim, não tinha cabo aparente, era uma determinação, muito menos aéreo. A gente não queria, porque cabo aéreo é uma coisa muito feia, né? Então, era tudo enterrado. Então, você tem que botar os dutos e, cara, quilômetros e quilômetros de duto. Estava comentando com Moisés, a área do Rock in Rio, esse de 85 ou de 2001, era de 530 por 380 metros. Isso dá 200 mil metros quadrados, são 20 hectares. É o equivalente aí a 40 campos de futebol, de gramado. Enfim, então, é uma área pesada e você tem que garantir iluminação pública conforme a iluminação que você tem na rua. Você tem vias internas e que fica escuro, fica perigoso, né, para as pessoas circularem. Então, são muitos pequenos detalhes que têm que ser pensados e projetados. Isso dá trabalho, isso custa muito dinheiro, muito dinheiro. Depois do Rock in Rio de 2001, foi criada a Dream Factory, logo no ano... Foi em 2001 mesmo que a Roberta criou, né? A filha do Roberto criou a Dream Factory, e eu fiz muitos trabalhos com a Dream Factory, né? Um deles foi, logo em seguida, foi o Coca-Cola Vibe Zone, que foi um evento bastante inovador também, e eu diria que muito que o Rock in Rio tem hoje veio do que a Coca-Cola Vibe Zone criou, né? Daquela coisa não é mais um festival de rock, é uma experiência que você vai viver ali dentro. Você pode até assistir música, se você quiser, mas tem de tudo, né? Parte de diversão. O Coca-Cola Vibe Zone tinha área de moda, você podia lá fazer o cabelo, maquiagem, customizar a tua roupa.
tinha esportes radicais, tinha lan house, tinha música eletrônica, cara, tinha área de pegação para incentivar a galera a se relacionar, né? Enfim, foi uma coisa bem diferente e foi desafiador do ponto de vista de cenografia, né? A cenografia também é uma questão extremamente importante, porque, normalmente, quando você fala em cenografia em grandes eventos, você está falando de peças grandes, né? Então, você está falando de estruturas que têm que ser altas para o pessoal ver. Elas têm, por essência, têm que ser grandiosas, né? Quando você fala de espaços muito grandes, você tem que ter estruturas muito grandes. E isso te leva a criar estruturas que vão ter problemas, especialmente com vento. O vento é o maior inimigo que a gente tem quando faz um evento. É perigosíssimo, né? E tem vários casos, se vocês entrarem na internet, tem vários casos de problemas que são gerados pelo vento. Enfim, então é um ponto bastante importante para a gente ter em mente. E o Coca-Cola Vibe Zone foram 3 anos que eu fiz o Coca-Cola Vibe Zone. Nessa época, o pessoal que fazia o Rock in Rio veio aqui para Portugal para começar a fazer o Rock in Rio aqui em Portugal, veio uma turma grande, e eu resolvi ficar no Rio e acabei assumindo lá toda a parte de infraestrutura do Coca-Cola Vibe Zone. E, logo em seguida, em 2006, eu fiz um show na apoteose do Jack Johnson e, logo em seguida, fiz o U2 no estádio Morumbi, em São Paulo, que foi um show também espetacular, e nesse eu era responsável pela produção, toda a produção do evento, né? Toda a estrutura local. E aí a gente também fala de infraestrutura, especialmente de entrada, de banheiros, você criar áreas para suportar. Normalmente, no campo de futebol tem 22 jogadores, né? E a gente recebeu, se eu bem me lembro, 12 mil pessoas no gramado do Morumbi, em cada um dos 2 dias do YouTube. Então, você tem que estar preparado para isso. Aquela área toda de baixo ali, você tem que criar condições para receber esse público, né? Isso foi em 2006 já. Logo em seguida, eu fui convidado para ser diretor da Dream Factory, diretor de produção. Eu passei 3 anos como diretor de produção da Dream Factory, e a gente fez um evento muito interessante. Fez alguns eventos para o presidente da República, que têm suas características também, são eventos que são diferentes, porque o foco e o valor muda completamente, né? Você tem que estar preparado para outros tipos de demanda. Mas a gente fez um evento que eu tenho muito carinho, que é a Roda Gigante do Forte Copacabana, a Roda Skol, que depois virou a Roda Rio 2016. E que a gente botou uma roda gigante com uma tela na face lateral dela, onde tinha projeção de arte digital. E justamente ali no Forte de Copacabana, né, de frente para toda a praia de Copacabana. Foi um projeto muito interessante, também muito desafiador, porque você botar uma roda gigante ali naquela ponta, ali recebe um vento, né, um sudoeste pesado. A Alcinha está rindo ali, né, Alcinha? E ali, cara, a gente chegou a pegar vento de 127 km por hora, né? Esses números, né, são números importantes, né? Porque no Rio de Janeiro, quando você vai fazer um projeto, qualquer projeto de engenharia, você tem que calcular a tua estrutura, sendo ele temporário permanente, para um vento de norma. O vento de norma no Rio de Janeiro é em torno de 110 km por hora, né? Então, se ventar até 110 km por hora, por lei, a sua estrutura é obrigada a resistir. Se ventar acima disso, cara, isso é uma calamidade, o estado de força maior, é uma coisa que... Então, mas você tem que estar pronto para isso. No caso do Rock in Rio, lá, quando a gente foi fazer o projeto de drenagem, a gente tinha que determinar também, para fazer o projeto, qual era o nível de chuva que a cidade do Rock tinha que suportar
para receber o público e a coisa poder funcionar, né? Então, a gente fez um estudo e viu que a chuva, que para o Rio de Janeiro é uma chuva de 60 milímetros, né? Então, acima de 60 milímetros, cara, ninguém consegue chegar no Rock in Rio. Então, cara, pelo menos até 60 milímetros, todo o sistema de escoamento do Rock tinha que estar pronto para funcionar e dar vazão, né? Por que eu estou falando isso? Porque são números que pouca gente conhece, né? Ninguém sabe que a maioria das pessoas não tem ideia do que é uma chuva de 60 milímetros, mas é um temporal absurdo. Em 2010, o Rio de Janeiro recebeu uma chuva de 240 milímetros. Foi uma chuva que parou a cidade por 3 dias. Todas as principais vias da cidade ficaram interrompidas. O Alto da Boa Vista ficou parado por uma semana. A Estrada de Jacarepaguá ficou por 2 meses. Caíram tantas barreiras, né? Aquela chuva na Serra do Rio de Janeiro, uma chuva de 320 milímetros, uma coisa que não existe estatística na história de que se monitora chuvas, uma chuva desse tamanho, né? Então, a gente cada vez mais está lidando com a natureza, e a natureza cada vez mais indomável, né? Então, a gente tem que estar preparado, gente, para tudo isso. E, ao mesmo tempo, tá feliz e a coisa acontecendo, sendo bonita, enfim. Bom, isso foi a Roda Gigante, que foi um evento também muito marcante, foi marcante para a cidade do Rio de Janeiro, foi o 4º local mais visitado do Rio de Janeiro, perdia para o Redentor, do Pão de Açúcar, acho que o Maracanã. Depois, o lugar mais visitado nos 2 verões que ela aconteceu foi a nossa roda. É um tremendo orgulho, foi muito bacana. Enfim, depois, cara, fiz muita coisa com a minha empresa aí para a MTV, fiz para algumas empresas de marketing. Para a MTV, a gente fez os VMBs lá em São Paulo, fizemos 3 VMBs, e é um outro tipo, quando você trabalha para a televisão, uma história completamente diferente, muda completamente foco, né? O valor máximo é o que a câmera está focando, né? Então, você cria tudo para que o enquadramento da câmera seja o melhor enquadramento possível. É uma experiência super interessante, mas também tem os seus desafios, né? Depois disso, fiz essas coisas para a MTV, coisa e tal. Fiz o Rock Go também, lá em Santa Teresa, no Morro dos Prazeres. A gente recriou um campo lá, reformou um campo e levou os artistas para jogar futebol lá em Santa Teresa. Foi muito legal também. E foi uma obra dificílima de fazer. E, em 2014, eu fui convidado para ser responsável pelas infraestruturas temporárias do Maracanã na Copa do Mundo. Então, tudo que foi instalado no Maracanã para receber a Copa do Mundo passou pela gente, né? Eu trabalhei, na verdade, minha empresa prestou serviço para a GL, uma empresa francesa, que está no Rio já há bastante tempo, que é quem hoje toma conta lá do Rio Centro e de alguns centros de convenções. Eles têm muitos centros de convenções no mundo todo. E o Maracanã, aí eu digo que quem pôde ter acesso aos projetos dos estádios que a FIFA desenvolveu através de uma empresa brasileira de arquitetura, quem tiver acesso a esses projetos, quem teve acesso, vai ter acesso a melhor planejamento que eu vi na minha vida de infraestrutura, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, sem exceção, foi pensado no detalhe, né? Acesso de todos os tipos de público, de imprensa, jogadores, equipes, convidados VIPs, cara, tudo. E uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Eu costumo falar, né? Quando você vai fazer um evento, que evento, para que a gente está aqui? Quem é que a gente está atendendo? Qual é o foco? Qual é o valor desse evento? Né? No caso da Copa do Mundo,
eu acho que vocês não vão adivinhar o que era a coisa mais importante. Quem foi o primeiro a chegar lá para montar? A gente começou as montagens em março de 2014. Mas quem chegou para montar foi o pessoal que passa cabos. Está ouvindo aí, Moisés? O pessoal de passar cabo. Porque, cara, são muitas câmeras de TV e é cabo para tudo que é lugar. Né? Cara, a gente construiu torres, pontes de estrutura tubular para os cabos, e todos os cabos, não é aquilo que a gente está acostumado a ver, eles passam um do lado do outro, paralelo, assim, juntinho, parece uma coisa bonita de ver, inclusive. Mas é absolutamente fundamental. A coisa mais importante da Copa do Mundo é a transmissão de TV. Né? É um dos eventos mais vistos do mundo. Não sei se é a abertura, final das Olimpíadas, a final da Copa do Mundo e o Super Bowl americano. Né? São os eventos que têm mais de 1 bilhão de telespectadores. Né? Então, cabo e o sistema de broadcast, né? A área de broadcast no Maracanã tinha barricada antibomba, para vocês terem ideia do porque aquilo não pode falhar. Né? O sistema de transmissão tinha fibra ótica, tinha micro-onda e tinha satélite. Se falhar, tem outro backup, tem outro backup. Cara, tudo está focado na transmissão de TV. Né? Enfim. E, bom, depois disso, da Copa do Mundo, na Copa do Mundo a gente ainda fez algumas coisas. Bom, no meio disso, cara, eu fiz um monte de eventos corporativos, que aí é outra vibe, né, para empresas, enfim. No Dream Factory a gente fazia muito, atendia algumas contas, Telefônica, a gente... tem um interessantíssimo também que a gente fez em 2005, e foi a pista de neve, lá em Campos do Jordão, para a Telefônica. Mas neve de verdade, não é aquele gelinho picado, é um sistema, tecnologia holandesa, que eles usam aqui na Europa quando não tem neve suficiente nas estações de esqui. Não, eles colocam umas tendas, são os tuneizinhos, e injetam nitrogênio líquido e vapor d'água e ar em altíssima pressão. E aquilo fica injetando dentro dessa tenda. Depois de algum tempo, você tira essa tenda e tem lá um bloco de neve. Neve não é o mesmo processo que acontece no céu. Quando a neve cai, eles recriam isso. E a gente fez essa pista e teve uma etapa da Copa do Mundo de snowboard lá em Campos do Jordão. Marcelo, me desculpe, alguém interferiu aqui, eu tirei o seu som sem querer. Você pode voltar o seu áudio? Eu vou pedir novamente para quem estiver aqui com a gente nesse aulão, neste momento agora, não fazer nenhuma interferência. A gente vai abrir para perguntas daqui a uns 5 minutos. Tá bom? Pode ser, Marcelo? Você quer ficar mais um tempo? Só para finalizar isso, porque teve um dado interessante nessa história. Essa pista de neve, a neve era feita em cima de uma estrutura tubular. Né? E nós contratamos uma empresa idônea, conhecida no mercado já há muitos anos, para fazer essa estrutura tubular. E faltavam uns 15 dias, a estrutura estava quase pronta. E o meu amigo Walter, eu tenho que dar o crédito a ele um dia me ligou, cara, você está fazendo esse negócio aí, mas já pediu para algum outro calculista conferir o cálculo estrutural dessa estrutura que está sendo feita? Não, cara, acho que você devia. Tá bom, eu liguei para um amigo que é calculista e pedi. E, cara, aí estava errado. A estrutura que estava sendo feita, ela não suportaria o peso da neve. Bom, faltavam 15 dias, ele teve que reforçar, convencer a empresa, né, de que aquilo não ia aguentar.
e a gente conseguiu convencer, porque isso é matemática, isso é cálculo estrutural, isso não tem grandes opiniões a se dar, e tivemos que reforçar tudo. Então, quando você faz um evento grande, você tem que ter um calculista do seu lado, seu. Né? Não adianta confiar nas empresas de estrutura ou empresas de tenda ou qualquer outra empresa. Você tem que garantir que as coisas... porque a responsabilidade é sua. Né? O cara tem RT, tem, mas é um trauma, é um problema por causa da tua vida na hora que você tiver um problema num evento. Então, são duas coisas, né? Um evento grande, cara, você tem que ter um engenheiro eletricista bom, que é uma quantidade de problemas que você pode ter na área de elétrica é infinito. Né? O Moisés aí deve conhecer bem. E cálculo estrutural também é uma coisa que você sempre vai precisar. Porra, entrou o sudoeste, começou a ventar muito, começou a chover muito. Você tem que estar preparado. Né? Bom, não dá para falar aqui em meia hora, nem uma hora, de tudo que é infraestrutura. Eu falei rapidamente de algumas coisas aqui e é um dos pontos que a gente tem que ter extrema atenção. Eu participei da criação de um monte de eventos, né, de equipes que iam desenvolvendo conceitos para fazer eventos grandes. E é muito importante ter o respeito por todas as áreas que estão envolvidas no evento. Cara, infraestrutura, estou falando com vocês, é uma coisa importantíssima. Mas como é também o marketing, como é toda a área de direito, como é toda a área técnica, técnica é tudo. Né? Toda a área artística, cara, todo mundo tem muita importância nisso, muita. Então, a gente tem que ter muito respeito por todos esses departamentos. Mas é isso, gente. Não dá para falar muito, mas era só para dar uma pincelada aí, falar um pouquinho. Para dar uma grande aula. Muito obrigado, Marcelo, por nos dar uma grande aula. A gente não falou de dimensionamento de área para público, não falou de dimensionamento sanitário, não falou de dimensionamento de bares, não falou de dimensionamento de nada. A gente está falando só batendo papo aqui. Claro. É um prazer, né, dividir com vocês essas experiências aí. Porque a gente aprende fazendo, aprende errando muito, viu? Pediram para fazer uma bio, eu falei, cara, em 30 anos eu acertei, errei muito. E os erros ensinam pra caraca, né? Não existe evento perfeito. E uma coisa importante na infraestrutura, depois que você bolou teu evento, ele só vai ter uma cara quando você encontrar o local e for lá visitar esse local para fazer o evento. Nessa hora, você começa a aquilo virar, de fato, um evento. Né? Por enquanto, antes disso, é só vontade, é só desejo, é só sonho. Né? Enfim, mas é isso, gente. Marcelo, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Estou vendo, eu tenho uma audiência aqui espetacular, estou vendo nomes de pessoas aqui, nossa, quem eu tenho aprendido muito nesses anos. Elcinha, Laura, Maria Helena, nossa, olha, eu também estou aqui vendo vários amigos aqui do backstage que estão, acho que todos como eu, muito ansiosos para fazer perguntas. Então, nós vamos abrir agora essa parte para perguntas. Eu pediria para que quem fosse fazer a pergunta, que não queira escrever, que abrisse sua câmera para a gente ver quem é e fizesse a pergunta. Pode desligar a câmera depois, tá? Mas pode se inscrever aqui no chat, que eu estou de olho também. Eu vou começar com a primeira pergunta, se me permitem, que eu já estou com a fala. Como eu te falei um pouquinho antes, quando eu vou para a House Mix, eu saio do camarim e vou para a House Mix no chão, eu olho aqueles banheiros e falo, gente, como é que a pessoa sabe que essa quantidade dá? Tanta gente aqui bebendo. Fico pensando, não é possível. Aí eu passo e olho, mas por que a comida está aqui? E fico pensando assim, gente, o meu trabalho ele é planejado. A minha luz ela tem um início, um meio, fim e um desenho.
esse trabalho também é planejado. E então, a minha pergunta, Marcelo, e a minha curiosidade, eu vou começar pelos banheiros, que já vai me tirar uma dúvida incrível. Como é que a gente sabe que 20 banheiros dá para 30 pessoas, 50, sei lá, 1.000 pessoas? Como é que é? Tem umas taxas, né, que a gente utiliza para fazer esse dimensionamento, né? Depende muito também, um dado importante sempre é o tipo de evento, né, que você está fazendo. Tem evento que o pessoal bebe muito, tem evento que não bebe tanto, né? Tem eventos que são de longa duração, muitas horas significam muitas idas ao banheiro, né? E tem eventos que são curtos, né? De uma forma geral, a gente sempre trabalhou em eventos que não são muito consumidores de bebida, com uma taxa de 1 sanitário para cada 100 pessoas. Né? Nos que tem mais, que tem mais consumo de bebida, a gente vai para 1 para 60, você pode ir até para menos do que isso, se quiser ter mais conforto. Né? Mas são taxas que a gente trabalha. Né? A gente tem um caso dos banheiros é muito interessante, que é do Carnaval de Rua do Rio. Né? A gente fez, nos 2 primeiros anos do que a Antártica lá patrocinava para a Prefeitura do Rio, a gente fazia toda essa logística dos banheiros químicos nos blocos, enfim, que era uma loucura. E era um dado importante, não tem banheiro químico suficiente, não tinha na época, não sei se depois da Olimpíada, provavelmente até que tenha. Mas não tinha, na época, banheiro químico suficiente para todos os blocos, para tudo que se fazia. Né? Mas são taxas, Moisés, no final das contas, são taxas, são proporções que a gente trabalha para dimensionar os banheiros químicos. Ou seja, muito detalhado, né? E sempre que possível fugir do banheiro químico. Né? O banheiro químico é um negócio que não é muito confortável, né? Se você puder ter um banheiro ligado à rede de água, esgoto, e o esgoto é sempre o desafio, né, na hora que você faz isso. Na Copa do Mundo, a gente instalou alguns que tinham uns reservatórios, um sistema de bombas que possibilitavam um conforto maior para as pessoas. Mas o ideal é não ter o químico, mas muitas vezes não dá para fugir disso. As outras soluções são caras, né? Enfim. Está aberto para pergunta, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou pedir só para que a gente se inscrevesse, né, para não atrapalhar a fala do outro. Eu estou bem aqui. O Dedé está na fila, então eu estou vendo o primeiro inscrito aqui. Você quer falar, Dedé? Fica à vontade, pode abrir seu microfone, pedir para você abrir sua câmera, se possível, também, durante a pergunta, tá? Boa noite a todos e especialmente ao Marcelo, né, pela oportunidade de conversar com você. A câmera está com defeito, então ela fica meio psicodélica. Assim, pode desligar se você se sentir mais confortável também, tá? Não atrapalha até a visão de vocês, mas ela está bem ruim. Enfim, Marcelo, primeiramente é um prazer conversar com você, né? Conhecer a sua expertise e tudo que você representa. A primeira pergunta é o seguinte: tempos atrás, eu fui convidado, não sei por quem, para fazer parte de um grupo chamado Higgs Brasil-Portugal. Não sei se você conhece esse grupo. E aí, de pronto, eu aceitei, logicamente, que para mim... Eu sou iluminador, né? Você não me conhece pessoalmente. Sou iluminador em Brasília, trabalho com iluminação, para teatro, cinema e TV. Fiz parte desse grupo. E aí, o que aconteceu? Eu estava vendo que, durante a pandemia, estava tendo algumas pessoas em Portugal precisando de técnicos para alguns eventos, assim, não eram coisas grandes, entendeu? Mas eram pontuais. Eram oficinas, era curso. O pessoal estava pegando a situação do mundo e precisando de pessoas para fazer oficinas e lives e cursos online. Ainda está acontecendo aí? Essa é a primeira pergunta. Tá? Dedé, eu ia pedir para manter o foco na infraestrutura, tá, amigo? Porque o aulão é sobre isso. Vamos tentar, gente, é uma das coisas que eu coloquei no chat anteriormente, tá? Vamos tentar manter o foco no tema que a gente está no aulão. Eu sei que é assunto genérico, também a gente pode estar debatendo, mas
Vamos tentar focar na questão da infraestrutura, que é aí o que o Marcelo tem mais para nos oferecer. Mas só responder, desculpe, mas rapidinho, Dedé, porque é coisa rápida. O Dedé teve muito isso, sim, no começo da pandemia. Era uma tentativa o mercado estar em funcionamento, mas eu não tenho visto mais esse movimento com tanta força, tá? Agora está voltando os eventos, de fato, os shows estão começando a acontecer aqui. A segunda pergunta é o seguinte, sobre estrutura. Você trabalhou com estrutura numa praia. Como é que eu trabalho com a questão se o show vai acontecer no momento que a maré está mais alta, que venta muito, que toda essa coisa que acontece do oceano? Como é que você pode dar uma explanada para a gente sobre isso, de trabalhar dessa forma? Porque cada continente tem um momento, mas você pega o momento de um trabalho que é um momento tenso, que a maré está mais alta, em Lisboa e outros lugares que você viajou. Obrigado. Dedé, isso entra naquela categoria da natureza, né? Então, eu vou te contar uma coisa que a gente passou nas Olimpíadas. A gente participou da licitação para a construção da arena de vôlei de praia em Copacabana, né? E a arena de praia ela foi posicionada num ponto que, historicamente, era o ponto menos sensível às ressacas. Não obstante, ainda assim, era um local que poderia sofrer a influência da maré, da ressaca, de um clima ruim. A gente, para você ter uma ideia, e a gente justamente estava em junho, que é a pior época para as ressacas, né? Elas podem acontecer em qualquer época do ano, mas tem períodos do ano em que você tem mais probabilidade, períodos que tem menos probabilidade. Tem locais da praia que são mais sujeitos e menos sujeitos. Isso tudo tem que ser estudado antes de você fazer o seu projeto. Ainda assim, tenha em mente que você vai correr um risco, né? Para você ter uma ideia, a arena de vôlei de praia de Copacabana, nas Olimpíadas, foi a maior arena já construída até então, naquela época. E uma das questões de licitação era as empresas tinham que fazer uma proposta de sistema de contenção das marés no caso de uma ressaca. E a gente fez um projeto com estaca tipo prancha, era um negócio, cara, custa uma fortuna, caro pra caraca, é bem caro, e eles optaram por não fazer nada. Acabaram contratando uma empresa que botava lá um trator que fazia um montinho de areia para proteger, que não serve para nada. Teve dias em que deu medo, né? Teve dias que deu medo, mas eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiquei muito impressionado, porque para a gente fazer esse projeto, a gente recebeu um relatório do Comitê Olímpico que falava da estatística das marés, das piores marés nos últimos 100 anos em Copacabana. E, para meu espanto, quem conhece Copacabana, a água do mar já chegou na rua Barata Ribeiro, em 1965, se eu bem me lembro. Barata Ribeiro é assim, a Avenida Atlântica é a primeira rua, depois tem a Aires Saldanha, depois tem a Nossa Senhora de Copacabana, e aí é a quarta rua. Se eu bem me lembro, é a quarta ou quinta rua. Cara, a água chegar até lá, o mar foi até o nível do segundo andar nos prédios da praia. Vocês sabiam disso? Vocês acreditam nisso? Então, se fazer show na praia, cara, muita gente faz, tem em mente sempre isso, né? Buscar os pontos menos sensíveis à maré, e a época do ano é fundamental, né? Você fazer no inverno, cara, você está sendo corajoso, né? Que nem você fazer um evento e não cobrir, botar tenda porque acha que não vai chover. Eu tenho lá meus receios. Isso é uma coisa rápida, cara, o evento vai durar 1 hora, um show de 1h30.
que o risco é menor, mas saiba que ele sempre vai existir. Cara, se você botar na internet, aí, você vai ver um monte de casos de maré, de palcos. Eu já ouvi muita história. Eu nunca sofri com isso, não, mas já ouvi muita história. Enfim. Felipe, você, por favor, pode fazer a sua pergunta. A gente tem uma questão, vou explicar para vocês. O Marcelo não está aqui, Marcelo está em Portugal, então lá já são quase 1h. Eu vou pedir para que a gente pudesse ser bem rápido nas perguntas, porque eu vou ter que terminar esse aulão às 9h mesmo, um pouquinho. A gente pode estender 10 minutos, Marcelo, se tiver uma pergunta. Vamos lá. Tá, mas não mais que isso, porque eu preciso, porque lá já é outro fuso horário, tá? Por enquanto, o vizinho não está reclamando. Boa noite. Boa noite, Felipe. Estão me escutando? Sim. Estão me escutando? Sim, Felipe. Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu acho que deu problema aqui no meu fone aqui. Peraí, só um momento. Tecnologia. Vocês continuam me escutando? Sim, estamos te escutando. Tá, obrigado. Primeiramente, agradecer ao Marcelo aí, né, pela disponibilidade, né? Não é todo dia que a gente pode ver a palestra de um monstro do ramo dos eventos, né? E quando eu digo monstro, é um monstro do bem, tá? Queria mandar um abraço pro pastor Ed aqui de Brasília, que é outro monstro também na infraestrutura. Tamo junto, pastor. Seguinte, irmão, a minha pergunta é bem simples. De todos os eventos e festivais que você fez, qual foi o maior desafio infraestrutural, assim? Tipo, de caramba, vai ter que sentar com a equipe de novo, ter que refazer, como é que vai ser, essa planta baixa não vai dar certo. Conta um pouco aí pra gente, por favor. Vamos lá. Bom, eu já comentei aqui, esse lá, o Oi Fashion Rocks, foi uma coisa que eu mesmo tinha, sabe, a gente teve que sentar todo mundo, conversar, as equipes já estavam brigando. Quando as coisas começam a dar errado, começa aquela coisa, todo mundo querer tirar da reta, né? Tirar a responsabilidade fora, e isso só prejudica, né? E uma coisa que eu não trabalho é com culpa, né? Cara, para mim não existe culpa em nada mesmo. Errou, cara, deu errado, vamos, cara, qual é a solução? É sempre buscar a solução, né? Então, esse do Hoje Fashion Rocks aconteceu isso e a gente conversou, conseguiu todo mundo se acalmar, todo mundo se focar no trabalho que tinha que fazer, no desafio que tinha, né? E todo mundo, cara, se dedicou ao máximo. A equipe da empresa que fez a estrutura, cara, eles botaram 2 turnos de turmas grandes, mais de 100 pessoas, passando a bola um para o outro, sabe? E todo mundo focado, e a gente chegou lá. E um outro que também foi assim bastante desafiador, eu recebi uma vez uma ligação, na época eu estava na Dream Factory, eu estava na reunião na Volkswagen para falar de um evento, e me ligou uma pessoa da Petrobras pedindo para fazer um evento em Recife, para fazer o lançamento de um projeto que ia acontecer no Porto Suave, que era a assinatura do contrato da construção dos estaleiros que iam fabricar os navios da Transpetro, né? E, cara, eu estava na reunião e quando acabou a reunião, eu falei com a pessoa, falou, olha, não, o evento tem que ser lá em Recife, e só que é o seguinte, tem que ser daqui a uma semana. É um evento para 3.000 pessoas, com o presidente da República, e numa tenda climatizada, com uma sala de imprensa, sala de convidados da Petrobras, sala de convidado VIP. Era uma baita estrutura e tinha que fazer em uma semana. E eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí liguei para um amigo lá do Nordeste, um amigão, falei, cara, a gente tem que fazer isso. Já manda um arquiteto para o aeroporto, estou saindo de São Paulo aqui, indo para lá, e já chama o cara de tenda, já chama o pessoal do gerador, já chama de todas as equipes, fazer uma reunião
E, cara, cheguei no aeroporto, já estava todo mundo lá, quando vamos para o hotel e começa a fazer o projeto, já sai para almoçar, já faz visita técnica, e uma semana foi, cara, esse a gente dormiu pouco. Uma semana a gente dormiu pouco. Eu tinha ido com a roupa do corpo, porque eu tinha ido só fazer uma reunião em São Paulo e voltar para o Rio. E aí pedi para o pessoal da empresa que estava indo para lá para ajudar, para levar mais roupa, porque eu passei uns 4, 5 dias com a mesma roupa. Mas esse foi bem desafiador. E um outro que eu também fiz, que foi anterior a isso, me chamaram esse porque eu tinha feito um Fortaleza não, Pecém, é o porto lá do Ceará, é Pecém, né? É Pecém, sim. Eu cheguei lá, eu falei, olha, tem que fazer um evento aqui, daqui a 10 dias, o presidente da Transpetro quer inaugurar o terminal que vai ser... fazer o lançamento da pedra fundamental do terminal que vai ser construído. Aí, cara, eu fui para lá e estamos indo para o porto, no meio do caminho, o cara entra numa estrada no meio do mato, 2 quilômetros e meio dentro do mato, chega com uma clareira, um monte de buraco, umas crateras assim, falou, o evento tem que ser aqui daqui a 10 dias. Cara, vocês estão brincando, né? Como assim? 1.500 pessoas também, tenda climatizada, é a mesma história, área VIP, sala de imprensa, blá, blá, blá. Vocês estão loucos, né? Saca, pegadinha? Me leva logo para o lugar. Não, é aqui mesmo. O presidente falou que tem que ser aqui. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso aqui. Então, se vocês entregarem essa área aqui toda, 12 mil metros quadrados, terraplanado, compactado, cobertura de pó de pedra, com essa estrada que a gente andou aqui 2,5 km duplicada, para os caminhões poderem ir e vir. Se vocês isso era no sábado, se vocês me entregarem até terça-feira, cara, vocês vão fazer, a gente vai fazer esse evento. Ele é? Aí o cara pegou o telefone, ligou para não sei o quê, rapaz, começou a brotar caminhão, gente para tudo que é lado. Eu falei, puta, agora eu estou com um problema, porque eu vou ter que fazer essa porra. E foi complicado, porque eu não tinha nenhum fornecedor. Cara, no Rio de São Paulo a gente conhece todo mundo, sabe com quem você pode contar, sabe com quem você vai ligar de madrugada, o cara vai se virar e vai te atender. Né? E lá não conhecia. E fui descobrir que não tinha nem empresa de tenda naquela época lá. E aí consegui um cara que tinha 2 tendas. Blá, blá. Bom, aconteceu também, mas esses 3 eu acho que foram os que mais... Cara, nenhum evento é fácil, né, Felipe? Eu não preciso te dizer isso, né? No Moleza é a gente ficar de papo aqui, né, tomando um vinhozinho, uma cerveja no bar, isso é mole, né? Falando bem e mal dos outros, puta, isso é fácil. Na hora que você bota a cara, que você fala, vou fazer, é que o bicho pega, e aí todos são difíceis, todos, sem exceção, viu? Até festa de aniversário é complicado. Gente, obrigado, velho, obrigado. Obrigado, Felipe. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar as perguntas, gente, senão a gente vai ficar aqui até as 4 da manhã lá do Marcelo falando. Eu já acho que se vocês querem bater esse papo de novo, querem esse aulão de novo, já pode botar ali no chat. Queremos de novo, queremos Marcelo de novo, para a gente trazer de novo ele aqui, se ele puder, para a gente falar mais um pouco. A gente faz mais cedo para ser um horário mais confortável para você. Mas eu acho que vocês já deveriam colocar aí no chat, ó, quero de novo, porque a gente vai ter que encerrar as perguntas agora. Ale, você gostaria que eu fizesse sua pergunta, que eu lesse? Você mesmo quer fazer? Não, eu acho que tem 3 pessoas que perguntaram a mesma coisa, né? Então, é só o povo candango aqui que não está acostumado com a areia da praia, só para saber um pouquinho como é que funciona montagem de palco na praia, né? Montagem de palco na praia. A areia da praia areia de praia das melhores solos que tem para você montar alguma coisa. O solo em si, a areia é um bom, ele tem boa resistência à compressão, né? E tem boa resistência à tração também. Quando você monta a tenda tensionada, você, em vez de trabalhar a compressão, você vai trabalhar a tração. E a areia da praia ela funciona bem. É difícil para você trabalhar com os caminhões, né? Você fazer tua logística,
Mas existem soluções no mercado já há algum tempo para você fazer o caminhão chegar pertinho lá. E essa questão que o Dedé falou aí da maré, isso é sempre um desafio. Mas se você está numa praia em que o mar está bem distante, né, e que você quer fazer montagem ali, cara, é um lugar relativamente tranquilo. Estruturalmente, ele é muito bom, né? Quando você fala de banheiros, aí todo o desafio cara, você tem que fazer reservatórios para a área de esgoto. Hoje em dia, a legislação ela é bem complicada, né? Os órgãos públicos, a Anvisa, pega pesado aí nessa fiscalização. Então, mas tudo é uma questão de projeto, de fazer a coisa bem planejada, você consegue fazer. Não é uma coisa ruim, não. As áreas de mangue, eu te diria que são muito piores. Marcelo, eu vou fazer, então, a nossa última pergunta aqui, é do João Caetano. O que você pensa sobre a importância do evento, desde a implementação até a desmontagem, a segurança do trabalho, uso de EPI, pronto atendimento UTI móvel com médico e etc. E no Brasil, se isso é considerado e praticado como se deveria? No Brasil, eu não sei como está hoje em dia, tá? Vou falar até uns 4 anos atrás, que eu estou aqui. No Rio e São Paulo, isso é mandatório, né? Você não faz nada sem ter o técnico de segurança, os brigadistas, a ambulância. Está aí a minha amiga Maria Helena, que é uma fã, adora as ambulâncias, os brigadistas, e ela está certíssima, tem que ter, porque, cara, dá merda. Putz, essa história aí vocês estão falando, lá no Speed, cara, a gente estava montando a pista de neve, e a pista de neve, como eu falei, é nitrogênio líquido que é injetado em alta pressão. E o nitrogênio líquido ele tem um certo nível, ele é meio tóxico, né? Se você tiver uma concentração, respirar isso num ambiente muito concentrado. E quem fazia isso eram os holandeses, que eram os caras que foram para o Brasil só para fazer isso. E nós tínhamos ambulância todo dia para acompanhar esse processo. A ambulância ficava até às 8 da noite. Cara, o cara ficou um pouquinho mais para fazer neve e 8h10 da noite o cara passou mal, desmaiou. E a ambulância não estava mais lá. Cara, ele demorou a ser atendido. Ele foi, o cara teve que ir para o hospital. O problema, ele passou uns 3 meses no Brasil e teve sequela, uma coisa assim. Cara, tem que ter. Ele trabalha com um negócio de altíssimo risco. Né? Não tem dinheiro, cara, então você não está fazendo o negócio errado. Né? Bota o dinheiro em outra coisa. Né? Porque na hora que um se machuca, na hora que você não está pronto, putz, cara, é desesperador, é uma coisa muito ruim. Né? Isso que a gente faz, eu estou falando aqui, esse papo, pessoal, normalmente quando eu dou curso eu faço questão de dizer, cara, isso não é brincadeira, isso não é um passeio na Disney. Na hora que você... Um evento grande, inclusive, né? Você está botando 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pessoas, você está chamando, convidando para algum lugar. Cara, isso é uma responsabilidade absurda, né? Absurda. E as pessoas estão trabalhando contigo, né? Eu diria até mais do que isso, né? A gente tem um nível de exigência que às vezes é um psicológico que a coisa pega, né? Quantas vezes eu vi gente surtar no meio de evento, infarte, cara, você tem que estar preparado, isso não é brincadeira. Né? Para a gente não é uma festa, né? Para a gente é um trabalho de altíssima responsabilidade. Né? A festa é para quem está convidado, a gente tem que se esforçar e fazer tudo que for possível para ter o melhor atendimento, especialmente para a equipe, né? Trabalha contigo, as pessoas que estão ali, e fundamentalmente para o público que você está convidando, né?
está pagando, e que você chamou para lá, estou fazendo um negócio aqui bacana, vem cá. Né? O cara vai e entra numa armadilha, não dá. Né? Enfim. Eu acho que, então, respondendo a pergunta, tem que ter, né? Tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas reforçaram muito isso, né? Foram muito rigorosos nesse processo, que aumentou o nível de conscientização das pessoas, né? Cara, mas a gente vive também crise em crise, né? Então o pessoal vai se apertando, mas, cara, nosso trabalho é brigar por isso, né? É brigar fortemente por isso. A lei está do nosso lado, viu? Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado pela sua disposição. Eu já vi vários de novo aqui, viu, Marcelo? Mas não é muito, não é pouco não, tá? Eu vi vários, muitos. Eu queria dizer também que esse aulão de hoje é uma parceria com a IATEC, a Elsa que está aqui, muito obrigado por compartilhar. Grande IATEC, né? Zelênio, queridíssima. Nós temos, né, os nossos cursos aqui de áudio e de produção, que tem essa parceria maravilhosa, que vai trazer para a gente ainda mais uma coisa muito importante, que é o próximo aulão na sexta-feira. Hoje é quarta, passa a quinta, sexta, né, Elsa? Nós estaremos aqui com um aulão sobre sindicatos, sobre tratar desses assuntos e observar como é a fala, como é, né? Claro, porque o Ricardo que vai estar aqui com o Reginaldo, perdão, que vai estar aqui com a gente, vai fazer a fala sobre como é o SATED de São Paulo, e a gente vai poder tirar dúvidas e poder observar como é uma estrutura sindical organizada pelos profissionais, né? Quero agradecer novamente, Marcelo. E olha, vou te convidar de novo, hein? Vou te convidar de novo para estar aqui. Muito bom conhecer. Foi maravilhoso. Vocês também, muito bom. Esse trabalho é fundamental, viu? Dividir as experiências, partilhar, aprende-se muito, muito nesses momentos, viu? É muito bom isso. Bom, então agradecemos a todos pela participação. Esse e os demais aulões têm como propósito provocar, orientar, motivar os bastidores, né? A gente, né? O backstage. Essa é mais uma iniciativa do projeto Lab Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da organização social Acesso e apoio do coletivo Backstage Brasília e Infino. Muito obrigado a todos e até sexta, no próximo aulão. Tchau, pessoal. Gente, obrigado também a todos. Eu queria falar que eu estou vendo o Hartmann está aqui, tem mais um cara, só tem monstro aqui. Eu estou falando aqui, botar essa galera para falar. O Ari está aí, eu acho que é a Ingrid que está ali, enfim. Mas muito bom estar com vocês aqui, viu, gente? Valeu. Obrigado. Força aí e bom trabalho para todo mundo. Muito sucesso. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado! Valeu. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Moisés, Elsa. Valeu.